A paz, queridos. Chegamos à lição de número 9, que tem como título Gog e Magog, um dia de juízo. O primeiro ponto a ser discutido aqui na lição é que ela é de caráter escatológico, ou seja, fala das doutrinas das últimas coisas ou dos finais dos tempos. Aparentemente, pelo título, já podemos pensar, essa aula vai ser difícil, é complexa, porque quando fala-se em Gog e Magog, é um dos temas assim mais difíceis de serem compreendidos na Bíblia. Mas vamos fazer 3 dinâmicas para facilitar o entendimento e para exemplificar essas situações e para fazer distinção aqui desses eventos futuros que serão discutidos nessa lição. Para a primeira dinâmica, nós vamos tratar sobre a nação de Israel. A lição fala Gog e Magog. Primeira coisa, essa lição vai tratar do juízo de Deus contra a nação de Israel. Muitos pensam que Gog e Magog são duas pessoas diferentes, mas na verdade Gog é um rei, é um líder da terra de Magog. Então, Gog representa a figura de um líder, de uma nação, de um rei, enquanto Magog é a terra. Então, esses assuntos mais aprofundados serão discutidos em aula. Mas para a dinâmica, o porquê dessa guerra, o porquê dessa invasão de Gog, primeiro nós vamos precisar de dois... Deixa eu segurar direitinho. Nós vamos precisar aqui, ó, 2 ovos. Eu tenho um ovo que está cozido e um ovo que está cru. Se eu perguntar, ou se os irmãos levarem para a classe de aula e perguntar, vocês sabem me informar qual ovo está cru e qual está cozido? Até se o professor entregar na mão deles, eles pegarem e tal, aí o professor vai falar, cuidado para não estourar, cuidado para não fazer sujeira. Então, assim, só de olhar, dá para identificar aqui uma diferença? Não, né? E muitas vezes fala assim, ó, tem alguns que falam assim, eu vou tentar apertar para ver se acontece, mas é difícil. Agora, eu aqui, como eu que fiz o preparo, eu sei diferenciar qual é que está cozido e qual está cru. E é isso que eu quero que os irmãos levem para demonstrar para os seus alunos que o nosso Deus, Ele é quem nos conhece. É Ele que sabe a nossa situação. É Ele que sabe o momento que nós estamos prontos. Porque assim, ó, o ovo ele serve para um alimento. E o ovo, para ele servir como alimento, ele precisa estar cozido ou até mesmo frito. Tem alguns que até tomam, né, o ovo cru, mas é mais raro. Geralmente é mais utilizado ele cozido ou ele frito. A nação de Israel, a verdade prática fala assim, ó, a palavra profética anuncia que antes da restauração espiritual de Israel virão Gog e seu bando para invadir a Terra Santa, mas eles serão derrotados. Nós sabemos que Israel como nação ela estava restaurada, porém espiritualmente falando, ela ainda não estava restaurada. Ela precisava passar por um processo. E aí é que está. Então aqui, ó, o ovo cru para o alimento, como nós já falamos, não está apto totalmente. Era a nação eleita, a nação escolhida, mas espiritualmente falando, ela não estava totalmente restaurada. Porque para ser restaurada, ou nós para servirmos como instrumento, para chegarmos até Cristo e sermos servos cheios do Espírito Santo de Deus, precisamos passar por um processo. Então o ovo, ele precisou passar por um processo. O ovo cozido, esse aqui é o ovo cru e esse aqui é o ovo cozido. Então, o ovo cozido, para ele ficar no ponto de servir de alimento, ele precisou fazer o quê? Ele precisou passar por um cozimento. Então, a nação de Israel,
o que acontece? Os irmãos vão falar, ela já tinha passado por exílio, ela já tinha passado, já tinha vindo o juízo de Deus sobre os falsos profetas, sobre os líderes, a glória de Deus foi embora do templo, então eles já tinham passado, mas ainda não estava totalmente pronto. E aí o que nós vamos representar aqui com o ovo cozido? Que esse ovo, para ser um alimento para comer, ninguém vai comer ovo com a casca, não é verdade? Então aqui na lição vai falar sobre antes da restauração, o que acontece? Israel passou por um ataque, e esse ataque foi provindo do próprio Deus, né? O próprio Deus permitiu a invasão de Gog com todos aqueles seus aliados, como forma de juízo contra a nação de Israel. E aqui vai representar o quê? Que se for para comer esse ovo, não vai comer com casca, então ele ainda precisa passar um processo de ser retirado todo o quê? Toda a casca dele. Então, eu vou tirar toda a casca para depois ele servir de alimento. Então, muitas vezes, é preciso tirar, é preciso passar por todo um processo. Então, aqui, Gog, essa guerra de Gog com os seus aliados contra Israel, vai servir para quê? Vai representar o que vai querer saquear Israel, vai querer tirar todo o que? A riqueza de Israel. Então, isso vai representar o juízo do Senhor contra eles, para depois que eles possam ser restaurados espiritualmente. Então, só depois de tirar a casca aqui, que ele vai servir como alimento, né? Então, Israel passou por vários juízos porque desobedeceu as ordens do Senhor, dividiu a glória do Senhor, adorou outros deuses. E aqui, antes da restauração total de Israel, essa nação precisou passar ainda por esse ataque. E esse ataque aqui foi permitido por Deus. Para representar esse ataque, nós vamos para a segunda dinâmica. Para a segunda dinâmica, os professores vão precisar de 3 copos descartáveis. Então, a princípio, vamos utilizar 2 e uma jarrinha com água. Aqui vai representar a nação de Israel. A nação de Israel foi a nação eleita, escolhida por Deus. Então, aqui nós temos, a nação de Israel. E aqui, eu vou colocar aqui para não molhar. Então, aqui nós temos a nação de Israel. E aí o professor leva uma faca, uma tesoura, um alfinete para representar o ataque de Gog. Então, aqui, Deus permitiu que a sua nação fosse o quê? Fosse atacada, fosse oprimida. Então, aqui, o que acontece? Israel começou a sofrer, né? Por conta de toda a sua atitude errada. Mas o Senhor, que fez com que a nação sofresse, estava ali sendo derrotada depois do Senhor. Então aqui, a nação de Israel que estava sendo destruída, oprimida por Gog, o que acontece? O Senhor veio na proteção deles, amparados, protegidos por Deus. Eles não estavam mais perdendo, não estavam mais sacando. E aí o profeta Ezequiel dirigiu o quê? A palavra do Senhor contra quem? Contra Gog, de Magog, com todos aliados, com toda aquela coalizão. Então o juízo do Senhor foi contra eles. Então aqui representa Gog, com todo o seu exército, com toda a sua coalizão, e aí os irmãos levam o isqueiro. Então aqui vai representar, porque o juízo de Deus contra ele foi o quê? Foi juízo de fogo. Eles foram destruídos e nunca mais o nome do Senhor seria profanado. Então, aqui, com o juízo do Senhor, aqui representando Gog, nós temos que eles foram totalmente destruídos. Então, aqui representa o juízo do Senhor. Agora, Israel, que já estava amparado e protegida pelo Senhor, eu posso até passar, porque aqui eles tinham o quê? A proteção do Senhor. Quando eu estou com meu Deus, pode vir o que vier, eu estou protegido. Quando o Senhor se levanta para livrar uma nação, quando o Senhor se levanta para livrar um povo seu, o povo ele está protegido. Então,
o Senhor permitiu que Gog, com juízo também, nós falamos lá, que ainda o ovo para ser alimento, ele precisava passar por um cozimento e foi representando todo o juízo de Deus contra a nação de Israel, mas para servir como alimento ele ainda precisava passar por um último estágio, que é de tirar toda aquela casca para servir de alimento. Então, para ter a restauração espiritual de Israel, nós temos aqui, ele precisou passar pelo quê? Por esse juízo, essa guerra, esse ataque de Gog. Só que depois Deus enviou o livramento veio de Deus. E aqui, a nação de Israel restaurada, agora eles estavam com Deus, amparados e restaurados, O juízo do Senhor não era porque eles já tinham a restauração espiritual. E agora, para a terceira dinâmica, nós vamos fazer a diferenciação entre as 3 guerras que são citadas, que às vezes trazem confusão. Os irmãos vão precisar de 3 bexigas, tá? 3 bexigas, os irmãos podem encher a bexiga lá na sala de aula mesmo, ou já levar cheia aqui, Aí, então, temos aqui 3 bexigas com tamanhos diferentes. E aí o professor vai perguntar para o aluno assim, olha, agora que na aula nós vamos demonstrar esses eventos, nós já falamos que essa lição é de caráter escatológico, são profecias que ainda não aconteceram. Se eu perguntar para os irmãos, aqui tem 3 bexigas, qual bexiga que eu demorei mais tempo para encher? Aí provavelmente eles vão falar assim, olha, aqui tá maior. Precisou mais tempo com o sopro para ficar maior. Então, a que eu gastei menos tempo foi essa. Então, aqui ficou em uma ordem, né? Ordem de tamanho. Então, essa aqui eu usei pouco tempo, essa mais ou menos, e essa aqui foi a que mais demorou. Então, aí é o que nós vamos demonstrar aqui na aula, a diferença. Aqui vai representar, por exemplo, Israel. Ou o professor pode chamar um aluno e falar assim, olha, você vai representar Israel. Então, aqui, vou deixar essa aqui maior de lado. Então, aqui, nós falamos que Israel, nas outras dinâmicas, que Israel, para ter a sua restauração espiritual, o Senhor, Deus, enviou o juízo usando Gog, com uma coalizão, né, da terra de Magog, para atacar, para saquear, para invadir Israel. Então, aqui, o que vai representar? Esse Gog aqui, porque nós temos 3 eventos aqui nessa lição. Nós temos a guerra de Gog, nós temos a batalha do Armagedon e nós temos também Gog, que é descrito lá no Apocalipse. E o que vai acontecer aqui? Então, vamos ver as diferenças? Então, aqui, essa invasão de Gog, essa primeira invasão contra Israel aqui, foi permitido pelo próprio Deus. Então, o agente aqui que enviou o juízo contra a nação de Israel foi o próprio Deus. Mas o próprio Deus interveio com o livramento, que nós já vimos, né? Com fogo, destruiu quem? Gog. Então, com o próprio fogo houve a destruição de Gog. Antes ou logo no começo da grande tribulação. Vai ser o quê? A invasão, vai ser a guerra de Gog contra Israel. Então, o agente que nós vimos foi quem? Deus. E o livramento veio de quem? De Deus. Aqui nós temos o que é a batalha do Armagedon. Então, foi liderada por quem? Foi o anticristo. Então, aqui quem que vai dar o livramento para Israel? Jesus Cristo. Jesus Cristo, com os seus anjos, vai lutar, vai guerrear, vai batalhar e vai salvar a nação de Israel. E isso vai acontecer quando? No final da grande tribulação. Então, aqui nós temos, começo da grande tribulação. Então, foi provindo de Deus. Então, aqui foi o anticristo guerreando contra Israel, livramento vindo de Jesus Cristo. E depois, nós temos aqui uma outra profecia que também fala de Gog. Só que esse Gog, porque qual que é a importância de demonstrar? Esse aqui fala-se com base... Então, esse daqui vai acontecer quando? No fim do milênio. Então, aqui nós temos uma outra profecia que retrata de Gog e Magog, mas é lá em Apocalipse. Esse Gog e Magog que nós estudamos, que foi logo no começo da grande tribulação, foi o juízo de Deus contra a nação de Israel.
tá certo? Então aqui o professor exemplifica para os seus alunos. Então aqui nós temos a guerra de Gog no início da grande tribulação, e nós temos no final da grande tribulação a batalha do Armagedon, né? Livramento provindo de Jesus Cristo, e aqui nós temos a guerra que é narrada em Apocalipse de Gog e Magog. Então essas são as 3 dinâmicas, eu espero que os irmãos gostem, que possam utilizar em salas de aula e que seja uma bênção, tudo para a honra, glória do nome do nosso Deus e que sirva para facilitar o aprendizado dos alunos. Deus abençoe grandemente a todos.